o perigo de desprezar ou profanar o culto. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas se tornaram cada vez mais e têm se tornado cada vez mais irreverentes. E elas têm cada vez mais perdido a noção do quanto o culto é um momento especial, e é um momento onde nós devemos nos portar com a máxima reverência, porque ali nós estamos diante de Deus, lhe prestando um serviço, cultuando, oferecendo a Deus o nosso serviço de culto, orando ao Senhor, que seja cantando louvores, ouvindo as Escrituras ou expondo as Escrituras, devolvendo os nossos dízimos e ofertas. E aquele momento ali é um momento solene, é um momento especial, é um momento onde deve haver reverência. Mas nós temos percebido que muitas pessoas têm desprezado o culto, muitas pessoas têm profanado o culto, e elas nem sequer percebem que estão fazendo isso. E de que modo nós fazemos isso? Quando nós não damos o devido valor àquele ato e àquele momento que nós estamos fazendo ali. E as pessoas, nós vemos que elas muitas vezes vão ou por religiosidade apenas, muitas pessoas simplesmente desprezam, deixando de ir ou indo quando podem, sem nenhum tipo de comprometimento realmente com aquele momento ali onde nós sabemos que há um compromisso nosso de estarmos ali para cultuar ao nosso Deus. E havendo uma razão plausível, tranquilo, existem dias e momentos, talvez a pessoa está doente, uma situação que não dá para ir, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que por motivos fúteis, por razões que não têm justificativa nenhuma, elas simplesmente deixam de ir ao culto para oferecer culto a Deus, e elas estão desprezando o culto. E na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que desprezaram o culto, desprezaram aquele momento especial ali. A Bíblia vai dizer para nós que essas pessoas, elas pagaram com suas vidas por causa disso. E uma dessas pessoas, dois deles na verdade, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles agiram de maneira que eles levaram um fogo estranho na presença de Deus, e aquilo ali foi uma forma de desprezo, uma forma de profanação do culto que eles tinham que oferecer a Deus. E o que nós sabemos que aconteceu com eles ali? Eles morreram imediatamente na presença do Senhor. Os filhos de Eli também, inclusive lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes homens perante o Senhor. No caso dos filhos de Eli. Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A Bíblia vai relatar para nós que eles tratavam o momento do culto ali no Antigo Testamento, aquele momento das ofertas que eram levadas e tudo, com desprezo. Eles tratavam com pouco caso, eles usavam e eles não davam o devido valor, eles tratavam como se fosse, não, isso é só sacrifício de animal, é só animal que está sendo morto. Vai aí, mete o garfo aí e pega a melhor parte da carne, antes que seja queimada a gordura, e traga para nós. E aí então, Ofni e Finéias, eles vão fazer justamente a mesma coisa que aconteceu lá com Nadab e Abiú. E qual vai ser a consequência para esses homens? Eles morreram, eles foram mortos. E a Bíblia diz que Deus, aqui no capítulo 2, no versículo 27 até o versículo 36, Deus envia um profeta para falar com Eli e falar que morreria no mesmo dia ali. Depois Samuel vai falar também, que ele vai ter um sonho. E a Bíblia vai dizer para nós que tanto Eli quanto os seus dois filhos morreram no mesmo dia por causa da vida que eles levavam. E mais, é muito interessante que o texto vai dizer para nós aqui que os filhos de Eli, olha só, no verso 12 do capítulo 2 fala assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. O que é não conheciam ao Senhor? Eles sabiam quem era Deus, eles eram sacerdotes na presença de Deus, eles estavam ali servindo hipoteticamente a Deus, mas a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Por quê? Porque eles não entendiam a importância do que eles estavam fazendo, eles profanavam, eles desprezavam a importância do que eles estavam fazendo, e eles não eram considerados filhos de Deus, mas eram considerados filhos de Belial. O que isso tudo aqui nos ensina? O que nós aprendemos com isso? Nós não podemos desprezar o culto, tratar o momento do culto como se fosse um momento qualquer, mas ali é um momento onde nós estamos na presença de Deus. Cristo, o próprio Deus, se faz presente no culto. Nós sabemos que Deus se faz presente ali, a presença manifesta de Deus é real no culto. A Bíblia vai dizer para nós que Deus habita sim no meio do seu povo, no meio dos louvores, enquanto nós estamos ali cantando, nós nos reunimos em congregação ali, o nosso Deus está entre nós. Lá em Apocalipse nós vamos ver Jesus falando ali às igrejas que ele caminhava no meio dos castiçais ali, caminhava no meio da igreja, no meio do seu povo. E nós não podemos desprezar o culto. Nós não podemos tratar como comum aquilo que não é comum, que é santo, que é sagrado, que é um momento solene, que é um momento especial que nós reservamos para prestar um serviço de adoração, de culto ao nosso Deus. E muitas vezes as pessoas não têm compreendido isso e elas têm desprezado. Hoje, as pessoas não morrem imediatamente como aconteceu com Nadab e Abiú, como, por exemplo, veio o juízo de Deus sobre os filhos de Eli aqui, porque Deus, ele está sendo misericordioso para conosco, para com o povo. Mas o dia do juízo de Deus chegará. E é necessário que nós entendamos a importância do momento do culto. Nós entendamos a importância da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer o que para nós? Que muitos, por participarem da ceia indignamente e sem discernir o corpo, muitos estavam doentes e não havia poucos que já haviam o quê? Morrido, que já dormiam. Ou seja, é muito sério nós estarmos indo cultuar a Deus, ou nós desprezarmos, ou nós afirmarmos que servimos a Deus, que somos cristãos, que amamos a Deus, e nós desprezarmos o culto, ou tratarmos como se fosse uma reunião qualquer, ou nós participarmos da ceia, inclusive, que é um momento muito importante, onde é realizado um memorial do sacrifício de Cristo. Nós tratarmos sem discernir o corpo, sem dar o devido valor, sem entender a importância de tudo aquilo ali. Por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque nós temos percebido que a nossa geração tem sido uma geração que tem desprezado a Deus.
tem desprezado. Você fala de Deus para as pessoas e elas não querem saber, você as convida para participar de cultos, de reuniões, adorar a Deus, e elas nunca encontram tempo, elas não querem saber, mas elas encontram tempo para um monte de outras coisas. Elas encontram tempo para ir para as festas, encontram tempo para tudo, mas não tem tempo para cultuar a Deus. Não adianta depois as pessoas ficarem reclamando e achando o dia que Deus vier com seu juízo sobre a vida destes. Não adianta chorar e reclamar, porque vocês estão desprezando o culto, vocês estão desprezando a Deus. Muitos que até vão nas igrejas estão desprezando o culto no momento ali do culto. Ou você acha que quando o pastor está lá ministrando a palavra, o louvor está ministrando o louvor lá, e você está olhando no celular, isso não é uma forma de desprezo. É você dizendo, tá bom, estou aqui olhando o celular aqui, enquanto está havendo um culto a Deus e você está desprezando, você está tratando com pouco caso ali, com pouco caso, agindo de maneira como se aquilo fosse algo sem importância, e essa coisa chata. Muitos estão agindo como o povo de Israel, e até os sacerdotes, o povo, os líderes religiosos estavam agindo lá em Malaquias, e aí Deus os repreende, porque Deus fala, e vocês olham, vêm para o culto e falam assim, nossa, que canseira. Tem gente que achou canseira ir para o culto. Cuidado. O momento do culto, para nós, deve ter o significado que tinha para o rei Davi. Quando Davi vai dizer nos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que sentir alegria quando nós entendemos que existe um momento de culto, onde nós vamos cultuar a Deus, seja numa reunião de oração, seja num estudo bíblico, seja num culto dominical, onde quer que seja que nós vamos nos reunir. Quando alguém te disser, vamos lá buscar e cultuar a Deus, deve haver alegria no seu coração. Assim como houve e sempre havia alegria no coração de Davi, porque ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você tem se comportado de modo que você tem desprezado o culto, tem agido de maneira inconveniente no meio do culto, se você tem deixado de ir cultuar a Deus por motivos fúteis, sem razões, se você tem recebido convites para ir até um local onde as pessoas estão se reunindo para cultuar a Deus e você sempre se recusa, esteja atento. Não faça isso. Não faça isso. Não despreze o culto. Não trate como comum aquilo que é santo e sagrado. Nós nos reunimos na presença do grande e poderoso Deus. Nós temos acesso a esse Deus por causa do sacrifício de Cristo. Jesus morreu na cruz. Ele derramou seu sangue, ele bebeu do cálice da ira de Deus, para que eu e você tivéssemos direito de nos achegarmos na presença de Deus e cultuá-lo enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. E você tem desprezado isso? Cuidado, cuidado. Se essa tem sido a tua atitude, arrependa-se e volte para o Senhor ainda hoje. Busque alegria em seu coração para ir à casa do Senhor cultuá-lo.